Queridos alunos, 7º ano, quanta saudade, é um prazer muito grande interagir com vocês a partir desse vídeo, embora não tenhamos condições, por causa do contexto que está no mundo, não tenhamos condições de estarmos juntos presencialmente, mas é um prazer ainda assim estar aqui juntamente com você, construindo o entendimento, construindo o conhecimento de história, certo? E esperamos que vocês se dediquem como nunca, visite a plataforma, busque ali informações, façam todas as atividades, tá? Para que ao final de todo esse processo tenhamos resultados promissores, resultados fantásticos e você seja o grande beneficiado de toda essa empreitada usando a tecnologia para o conhecimento, certo? Bom, vou fazer uma introdução a respeito do nosso primeiro assunto, que é compreender um pouco da Idade Média, pelo menos conceituar o que foi a Idade Média, quando foi a Idade Média, qual o período que durou a Idade Média, e a partir dessa base a gente vai construir aí o entendimento dos demais assuntos que temos para estudar no 7º ano, ok? O tema inicial é justamente esse, Idade Média, tá? Bom, eu tenho aqui um slide pelo qual nós vamos introduzir e discorrer aí um pouco sobre a Idade Média de maneira muito objetiva. Introdução ao estudo da Idade Média. A Idade Média, sem dúvida alguma, foi um dos períodos mais marcantes da história. Tanto que boa parte do que estudamos hoje, dentro da história, até de outras disciplinas, teve como ponto inicial ali a Idade Média, certo? O contexto econômico, religioso, social da Idade Média, os grandes acontecimentos ali da Idade Média, que até hoje nós sentimos as suas repercussões nos dias atuais. Bom, mas para a gente entender o que foi a Idade Média, é preciso que a gente tenha pelo menos uma noção aí da divisão da história. Existem várias maneiras de dividir a história, Os historiadores, eles dão a cada momento da história uma nomenclatura para que fique fácil ali de identificar aquele período da história. A Idade Média é mais um desses períodos. Mas vamos aqui poder compreender agora, pelo menos de maneira básica, um pouco da divisão da história. Olha, a divisão da história é um método usado para separar a história da humanidade em períodos cronológicos com características em comum. Ou seja, a divisão da história é um meio que o historiador utiliza para separar ali um determinado período de outros. Por que separar aquele período de outros? Porque naquele determinado período a sociedade viveu de uma forma, a economia foi de uma forma, a cultura foi de uma forma, e o período que veio depois já foi diferente. Então cada período recebe um determinado nome. E aí nós temos aí, por exemplo, a Idade Antiga, que iniciou-se no ano 3500 a.C. Deixa eu dar um jeito de marcar aqui para você. 3500 a.C. inicia-se a Idade Antiga. Agora, por que 3500 a.C.? Porque nesse ano aí, segundo os historiadores, houve a invenção da escrita, certo? Ano 4000 ou 3500 a.C. Acredita-se que aí houve a invenção da escrita. Portanto, a invenção da escrita nesse ano marca aí o início de um período chamado de Idade Antiga. A Idade Antiga, ela vai até o ano 476. Por que ela vai até o ano 476? Porque a partir do ano 476 nós temos um outro período que é justamente o que nós vamos estudar agora, a Idade Média. É interessante você perceber que toda vez que inicia um novo período, é porque algo aconteceu ali muito marcante e a partir daquele fato inicia esse período. Por exemplo, eu disse que a Idade Antiga iniciou-se no ano 3500 a.C. porque
Houve um fato marcante. Qual foi o fato marcante? A invenção da escrita. Bom, em 476 d.C. acaba a Idade Antiga e inicia-se a Idade Média. Por que nesse ano? Porque nesse ano aqui houve o fim do Império Romano do Ocidente. É o que nós vamos estudar mais adiante, certo? Bom, então com a queda do Império Romano do Ocidente em 476, nós temos o início da Idade Média. A Idade Média então começa no ano 476 e dura até o ano 1453. Por que o ano 1453? Justamente porque no ano 1453 houve um outro fato marcante, a queda do Império Romano do Oriente. Perceba que em 476 caiu o Império Romano do Ocidente, mas em 1453 caiu o Império Romano do Oriente, certo? Então, a partir de 1453 nós já temos um outro período na história. Daqui de 476 a 1453, Idade Média. Mas de 1453, quando cai o Império Romano do Oriente, até o ano 1789, nós temos a Idade Moderna, certo? Esse período aqui é a Idade Moderna. A Idade Moderna acaba em 1789. O que aconteceu aqui? A Revolução Francesa, que você vai estudar provavelmente no 8º ano, certo? E de 1789 em diante, inicia-se a Idade Contemporânea, que vai até os dias atuais, certo? Qual é o período histórico que nós estamos? Obviamente, nós estamos na Idade Contemporânea, certo? Então, a Idade Antiga, como nós conversamos, inicia-se com a invenção da escrita, certo? Claro que é bem diferente da escrita de hoje, né? Você pode ver até aí algumas imagens, né, os códigos que eles utilizavam, mas de qualquer forma já assinala aí o período inicial em que o ser humano utilizava códigos, que hoje nós chamamos de letras, para transmitir suas mensagens. É a invenção da escrita. A Idade Média, né, ela começa quando o último rei romano, que ainda era muito jovem, né, o último imperador de Roma, Rômulo Augusto, ele é vencido, né, o imperador do Império Romano do Oriente. Ali então inicia-se, como nós falamos, a Idade Média, certo? E ali começa um novo período, uma nova organização social, muito religiosa, né? Especificamente dentro do viés do catolicismo. A Idade Média também é um período de grandes construções que até hoje encantam o mundo, né? Lá na Europa, se você tiver a oportunidade de ir lá um dia, você vai ver grandes construções, como você vê aí nesse momento no slide, né, que remetem aí ao período da Idade Média, um período realmente fantástico, né? Um período também de guerras, né? Um período de doenças, como a peste negra, certo? A Idade Moderna que nós falamos, ela inicia-se quando cai o Império Romano do Oriente, né? Os turcos invadiram o Império Romano do Oriente, você pode olhar aí uma pintura retratando isso, né? Eles invadindo Constantinopla, foi uma batalha, né? E com os turcos vencendo essa batalha aí, cai o Império Romano do Oriente e inicia-se a Idade Contemporânea, né? A Idade Contemporânea realmente é um período fantástico, né? De grandes invenções, de tantas coisas boas, mas também tantas coisas ruins. Por exemplo, teve a Revolução Francesa, né? Que aliás dá início a esse período, né, chamado de Idade Contemporânea. O período também, né, da industrialização, né? Você pode observar imagens aí provavelmente do século XIX, né, a indústria a todo vapor. É esse mundo moderno, esse mundo atual nascendo aí, ó, da forma que né, fábricas, construções, invenções. Também um período de muitas guerras, né? E período também de grandes conquistas. O homem na Idade Contemporânea chegou à Lua, né? Para você ter ideia dos fatos marcantes desse período da Idade Contemporânea, é bem interessante. Mas o nosso foco, a princípio, é estudar a Idade Média. Então perceba que a Idade Média foi um longo período da história que se estendeu do século V, quer dizer, no ano 476, quando o Império Romano do Ocidente caiu, até o século XV, em 1453, quando o Império Romano do Oriente caiu também.
Seu início foi marcado, né, o início da Idade Média foi marcado pela queda do Império Romano do Ocidente. Nós falamos já em 476, e o fim da Idade Média é marcado pela tomada de Constantinopla, ou seja, pela queda do Império Romano do Oriente, certo? O último imperador romano, o Rômulo Augusto, quando ele é vencido lá no Ocidente, inicia-se a Idade Média. Para você ter ideia das mudanças que aconteceram na Europa, perceba aqui, ó, que toda essa terra verde, né, esse território aqui pintado no mapa de verde, era o domínio de Roma. Olha aqui, Roma, e o Império Romano dominava todas essas regiões aqui, a Europa, né, o norte da África, parte aqui do que chamamos de Oriente Médio. Tudo isso era dominado por Roma, certo? Mas, como eu falei, no ano de 476, o Império Romano do Ocidente, quer dizer, essa parte aqui do Império Romano, ele é vencido, certo? E vai restar o Império Romano do Oriente. Bom, e com o fim do Império Romano aqui nessa parte, pessoal, nesse território, aqui vai iniciar um novo período histórico. Aqui onde eu estou marcando aqui para você ver. Toda essa região que antes era dominada por Roma, a partir de 476, não vai ser mais, porque o Império Romano foi vencido. E aqui vai iniciar-se um novo período histórico, grandes acontecimentos, e são esses acontecimentos que nós vamos estudar. Como é que ficou essa região aqui da Europa Ocidental, o Império Romano, quando era Império Romano, quando o Império Romano dominava, e agora, com o fim do Império Romano, é um novo ciclo que nós vamos estudar, ok? É aqui que acontecem os grandes fatos do que chamamos de Idade Média, nessa região aqui, ok? Bom, perceba que havia vários povos, né, que antes eram dominados por Roma, né, ou pelo menos influenciados por Roma, suevos, francos, visigodos, burgúndios, enfim, tantos outros que você pode ver aí. E com a queda do Império Romano, esses povos vão viver uma nova organização social, econômica, política, certo? Nesse período chamado Idade Média. E é isso que nós vamos estudar, certo? Esses povos, eles vão manter alguns costumes e práticas dos romanos, né? Apesar dos romanos não terem mais o domínio, mas eles vão manter parte da cultura romana, parte da visão religiosa dos romanos, e aí haverá uma mistura, né, da cultura desses povos bárbaros com a cultura dos romanos, e aí é onde a Europa vai tomar um novo rumo de organização social, política, econômica, cultural, religiosa, e que nós estaremos vendo por esses próximos dias. Bom, a civilização medieval, ou seja, a civilização da Idade Média, é um resultado da mistura entre a cultura greco-romana e a cultura dos bárbaros, ou seja, é justamente o que eu acabei de falar. Esse povo, essa sociedade da Idade Média, o costume deles, a maneira deles se organizarem, é uma mistura, né, da cultura greco-romana e a cultura desses povos bárbaros que agora vão se estabelecer ali com o fim do Império Romano, né? Mas a mistura é bem interessante entre esses três povos, né? Os gregos com a sua sabedoria, né, com suas inclinações filosóficas, os romanos com a sua organização política e militar, os bárbaros, né, com a sua força e determinação. A mistura desses três povos é que vai gerar ali a sociedade europeia que nós conhecemos hoje. Mas, para fins de organização, a divisão da Idade Média se dá da seguinte forma: a Alta Idade Média, que inicia-se no século V, assim que o Império Romano do Ocidente cai, inicia ali a chamada Alta Idade Média, que dura até o século XI. E a partir do século XI até o século XV
é a Baixa Idade Média, certo? Tudo isso aqui é a Idade Média. Opa, desculpa, acabei riscando. Mas tudo isso aqui é a Idade Média, ó. A Idade Média. Mas ela é dividida de duas formas. Do século V ao século XI, a Alta Idade Média. Do século XI ao século XV, Baixa Idade Média. Ok? Esse período da Idade Média tem vários acontecimentos que a gente precisa estudar. Por exemplo, tem o feudalismo, a influência da igreja, né? A igreja se tornou a instituição mais poderosa da Idade Média. Vamos também estudar a organização das monarquias, né? Como é que se organizaram ali o domínio dos reis, eles perdendo o poder, eles recuperando o poder. É bom mencionar também algo marcante aí na Idade Média, que foi a peste negra, né? A pandemia mais mortal, né? A gente está vivendo agora o coronavírus, mas nem se compara à letalidade da peste negra. Vamos estudar também a corrupção da igreja, tem também a reforma protestante, o renascimento. Tudo isso a gente vai observar, são acontecimentos marcantes dentro desse período que nós chamamos de Idade Média, certo? Mas essa aula aqui inicial é só para que você compreenda quando se inicia esse período, tá? A Idade Média, portanto, lembre-se, é o período que se inicia em 476 d.C., quando cai o Império Romano do Ocidente, e vai até o ano 1453 d.C., quando cai o Império Romano do Oriente. E esse período de Idade Média é onde se encontram os assuntos que vamos discorrer, pelo menos nesse período inicial, tá bom? Forte abraço para você, meu querido. Deus abençoe e lembre-se aí, se dedique ao máximo, tá? Faça um esforço para que você realmente absorva o conhecimento e possa aí ter uma visão mais clara, né, a respeito do mundo em si, a respeito dos fatos históricos, tá? E ter a sua própria convicção. Lembre-se, visite a plataforma, veja as atividades disponíveis e mantenha tudo em dia. Deus abençoe, forte abraço.